Sábado, dia 4 de agosto, quarto vídeo do Veda no ar, e a gente vai conversar sobre compatibilidade de aplicativos na Play Store. A gente precisa conversar muito sobre isso. Bom, pessoal, esse vídeo ele na verdade surgiu devido a um vídeo que eu vi essa semana, na verdade eu vi hoje, de um youtuber chamado o Anderson, do meu smartphone, na qual ele fez um vídeo bem curto falando sobre a incompatibilidade do Zenfone 5 para o aplicativo, para o jogo Asphalt 8. Basicamente, o que ele diz é que como o aplicativo não permite ser instalado a partir da Play Store, que o aparelho é incompatível, né? Que o aplicativo é incompatível com o aparelho, quase que não sai. E a gente resolveu explicar melhor isso porque está muito errado esse pensamento. Então, primeiro de tudo, a gente gostaria de deixar bem claro, quando você tem um aplicativo com uma restrição na Play Store, isso não significa que o aparelho não rode, mas sim que o desenvolvedor desabilitou. Por exemplo, eu estou jogando o Asphalt 9 no Zenfone 3.1, que é um hardware bem inferior ao Zenfone 5. Bem não, né? É um pouquinho exagerado, mas é um hardware inferior. Enquanto o Zenfone 5 tem processador 636 e 4 GB de RAM, o Zenfone 3.1 tem um 625 com 4 GB de RAM. Então por aí a gente já vê que o processador e a GPU, que normalmente acompanha o processador, no Zenfone 5 são melhores. E a gente vai explicar tudo isso através do computador. Então eu vou sumir aqui, vou fazer a transição e mostrar para vocês a tela do meu computador para explicar dois detalhes muito importantes para vocês entenderem melhor tudo isso. Bom, pessoal, o primeiro ponto aqui é mostrar para vocês a parte do APK Mirror. Eu vou abrir aqui o Google Chrome e acessar o site do APK Mirror. Então, APK Mirror. E vocês vão ver aqui que esse site aqui, ele é um dos espelhos que a gente pode dizer que acha na internet de aplicativos que estão na Play Store. Então, todos os aplicativos que saem gratuitos, eles acabam parando aqui. Então, reparem que tem Facebook, Prism, Reddit, um monte de aplicativo gratuito tem aqui, inclusive de marca, como o da Huawei aqui, por exemplo. Então eu vou aqui no Search e vou procurar pelo Asphalt. E aí a gente tem só as versões do Asphalt que foram lançadas na Play Store. Então, reparem só, aqui na tela, como vocês podem ver aqui, a gente tem 4 atualizações do jogo Asphalt 9 Legends, que foi esse lançado em 2018 e referente a esse vídeo que a gente está fazendo. E como vocês podem reparar, a gente tem o 046C Beta, que foi lançado em 18 de maio. Depois a gente tem o 0.5.0D Beta, que foi lançado em junho. E a gente tem o 053A Beta, que foi lançado dia 17 de julho. Além disso, a gente tem o 101A, que foi lançado dia 25 de julho. Ou seja, basicamente o aplicativo, o jogo, ainda não está numa versão que a gente pode dizer que é 100% confiável, porque a gente tem aqui um histórico de betas até quase o final do mês passado, né? A gente vê aqui dia 25, a última semana do mês de julho, foi quando ele lançou essa última versão 1.0.1. Muito provavelmente uma versão mais estável, mas ainda tenho minhas dúvidas se ele efetivamente é estável. Vou até abrir aqui. Vamos ver se tem mais alguma observação aqui. Não chega a citar, só diz que é 1.0.1A, como vocês podem ver aí. Então, o primeiro ponto a gente tem que levar em consideração que é um aplicativo novo e que ainda estava em beta até pouco tempo atrás. Então,
não ser compatível com um aparelho ou outro é até normal, é entendível, digamos assim. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria mostrar para vocês. O APK Mirror, e que o Asphalt 9 ele é um aplicativo que até pouco tempo atrás era um aplicativo beta. A gente vai fazer uma transição de vídeo e aí eu vou começar a mostrar para vocês a segunda parte, que é relacionado ao painel developer. Essa segunda parte é relacionada com uma parte mais técnica e que nem todo mundo tem acesso. Vamos lá, eu vou abrir aqui o meu Google Chrome de novo e vou procurar pelo Android Developer Console. Eu tenho uma conta de desenvolvedor dentro do Google porque eu sou meio curioso para fazer isso. Apesar de nunca ter estudado desenvolvimento e não saber desenvolver, algumas coisas ali dentro acabam gerando curiosidade e fazem com que a gente dê uma estudada, né? Até para poder explicar a vocês coisas como está acontecendo agora. Então, só para constar, eu vou mostrar aqui, ó, tá aqui o nome do site, o Epic Geek. Essa conta é minha, efetivamente, não é uma conta que está sendo inventada, imagem nem nada do gênero. Nesse endereço aqui é o endereço da minha conta, e vocês veem que tem um aplicativo aqui de um amigo meu, que é o Insanely Tech. É um outro site que ele fez o aplicativo e pediu para a gente armazenar aqui. Então eu vou abrir o aplicativo dele e vou mostrar para vocês como a mágica acontece. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque quando a gente tem um aplicativo desenvolvido, você tem uma série de fatores aqui que podem ser alterados. Então, ferramenta de desenvolvimento, gerenciamento de versão e um monte mais de outras coisas. Inclusive, o que você vai vender dentro, se você tem assinatura de app, biblioteca de artefatos, se pode ser um instant app, ou seja, você não precisa instalar para usar, tem um monte de coisa aqui. Então eu vou aqui na parte que nos interessa, que é gerenciamento da versão, catálogo de dispositivos. Quase que eu falo besteira. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Essa tela aqui está carregando. Esse painel é um pouquinho pesado, mas já carregou aqui. O que acontece? Ó? Ele está carregando aqui algumas informações ainda, mas esse painel aqui já dá para mostrar para vocês exatamente o que ele é. Ele é um painel na qual exibe todos os aparelhos que possuem sistema Android e é homologado com a Google Play. Então a gente pode ver aqui da AG Mobile, Allview, Advan Digital e tudo mais, Acer e tudo mais. Ao todo, são 16.832 dispositivos, e esse aplicativo aqui que eu estou usando, por exemplo, é compatível com 14.421. Essa definição aqui, ela foi setapada, ela foi configurada automaticamente pelo próprio Google. Por que o Google fez isso? Porque ele analisou as informações do aplicativo e falou, por exemplo, o teu aplicativo ele roda em Android 8.0. Então o aparelho que parou no 4.4 não conseguiria rodar. Então ele já eliminaria ali alguns. Então isso primeiramente o próprio Google faz essa seleção. E obviamente a gente consegue ver aqui, ó, olha só o que o próprio painel fala. Veja o catálogo de dispositivos disponíveis e especifique exclusões de determinados dispositivos incompatíveis com o seu app. Isso ajudará você a evitar falhas no seu app e oferecer uma experiência melhor aos seus usuários. Saiba mais. Observação: as especificações do aparelho são fornecidas pelo fabricante e não foram confirmadas. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, o aparelho que a gente tem em voga aqui nesse vídeo, que é o Zenfone 5. Então, olha só como é que funciona. No caso, o aplicativo existe o Zenfone 5, existe um monte de Zenfone 5, até ele achou um Zenfone 4 Max como Zenfone 5, não sei porquê, mas dos 10 registros relacionados, todos são compatíveis.
Então, eu vou pegar aqui e abrir o Zenfone 5, que é o aparelho que o nosso amigo youtuber que falou besteira utilizou para falar que não funciona o jogo. De cara a gente vê a ficha do aparelho, quanto de RAM, qual processador, qual o tamanho da tela, densidade de PPI, tudo isso a gente tem de informação aqui. E no final a gente tem esse botão aqui, ó, excluir. Se eu quiser pegar e clicar em excluir aqui, automaticamente esse aplicativo não vai funcionar para esse aparelho. Ou seja, é uma opção minha definir quais aparelhos vão funcionar ou não. Quer ver um exemplo? Aplicativo de marca, por exemplo, aplicativo de galeria da Sony, ou o aplicativo de music player da Sony. Obviamente, a Sony não vai querer que um aplicativo, ao menos inicialmente, que um aplicativo feito para um aparelho dela funcione, por exemplo, num Samsung ou num Motorola. Porque um dos atrativos do aparelho é justamente o aplicativo. Então ela vai lá nas outras marcas e exclui. E aí quando você entra na Play Store, ele vai dizer que o aparelho não é compatível com aquele aplicativo. Isso tem a ver com o hardware do aparelho? Não, meramente com uma decisão do desenvolvedor de não liberar para aquele aparelho por algum motivo. Seja por contrato, seja por alguma restrição, por exemplo, de região também. Eu acho que também tem isso para fazer. Tanto que se você pegar alguns aplicativos que saíram primeiro nos Estados Unidos, você não consegue baixar no Brasil oficialmente. E também por causa de falta de teste naquele aplicativo para aquele hardware. Por exemplo, esse aparelho aqui, que é o Zenfone 5, ele usa um Snapdragon 636, que é um processador bem recente da Qualcomm. Então, a probabilidade de ter algum problema, algum bug ainda não corrigido nesse processador pode existir. Então ele vai lá e suspende a distribuição para esse tipo de processador ou para esse tipo de aparelho para que não haja problemas. Qual problema que pode haver? Quando a gente vê essa observação aqui que eu li para vocês, a gente tem uma clara indicação do Google de que não se deve deixar aplicativo que você não sabe se funciona ou não com dispositivos incompatíveis. Por que isso daqui não deve acontecer? Por que você não pode permitir que um dispositivo incompatível esteja disponível na sua conta, deixando o aplicativo baixar? Porque se você deixar o aplicativo baixar e der algum erro, a pessoa vai lá no comentário e vai começar a te dar rage, porque para ele não quer saber se o teu aplicativo deu trabalho ou não para ser desenvolvido. A única coisa que ele quer saber é que não roda no aparelho dele, ou que deu um crash, ou que qualquer outra coisa do gênero. Ele vai dar rage no seu aparelho, no seu aplicativo. Então, eles sugerem que você desabilite justamente para não ter esses problemas e você ter efetivamente o feedback dos aparelhos na qual você considera efetivamente compatíveis. Aqui a gente tem algumas formas de filtragem, por exemplo, quantidade de memória RAM, System on Chip, fabricante, densidade de tela, tamanho de tela, tudo isso aqui é possível de fazer filtragem para excluir aparelho da lista de compatibilidade do aplicativo. Então aqui, ó, por exemplo, se um aparelho tem, sei lá, 256 megas de memória RAM, graças a Deus o Google diz que não existe isso. Mas vamos lá, vamos tentar alguma coisa maior. Que vai ter 512, que é o Android Go. Nem mostrou. Se bem que eu estou com o Zenfone 5 aqui aberto. Vamos lá. Pronto. Então, olha só. Tá pensando aqui. A gente tem, com 512 megas, 1487 dispositivos existentes hoje no mercado. Por exemplo, o Ace Liquid está aqui. Eu poderia excluir ele. Então,
Quando a gente tem um aplicativo que está lá como não compatível na Play Store, isso não quer dizer que o aparelho seja efetivamente de baixa qualidade ou que o hardware não aguenta, mas sim que o desenvolvedor, por algum motivo, desabilitou o download lá na Play Store. Então, muito cuidado na hora de acreditar nessas histórias que a gente vê por aí. Vamos voltar para o vídeo que aí a gente conclui aí o raciocínio. Bom, então como vocês puderam ver aí, a gente mostrou dois pontos importantes, o APK Mirror e o painel console lá de desenvolvimento do Google, justamente para vocês entenderem melhor por que um aplicativo não funciona no seu aparelho. Não necessariamente quer dizer que ele seja incompatível, mas sim que muito provavelmente o desenvolvedor simplesmente não testou naquele aparelho e não quer correr o risco de tomar rage. Então, qual é a principal forma de você tentar fazer com que esse aplicativo instale? Tentar de forma paralela, via APK, o que eu não indico, ou o que é mais coerente, mandar mensagem para o desenvolvedor pedindo para que ele analise o seu aparelho e habilite o seu aparelho para utilização de jogo. São as opções mais interessantes que você pode fazer e que com certeza você vai sair muito mais bem na fita do que falar que o aparelho não é compatível. A culpa não é do aparelho, mas sim do desenvolvimento. Então é isso, o vídeo de hoje foi bem longo na verdade e amanhã a gente tem mais coisa aí. Então é isso, valeu, boa noite, um abraço, até a próxima e tchau, tchau.